Sempre prazeroso poder entrar com a graça de Deus no seu lar para falar do grande amor de Deus, para falar da justiça de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo. E como glorificamos a Deus por esta grande porta aberta que Ele para nós preparou, para que pudéssemos entrar no seu lar levando Jesus Cristo. E é como diz as Escrituras, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E foi exatamente no momento crucial do povo de Deus, que ficaram impedidos, que ficaram proibidos de irem às suas congregações, às suas igrejas para servir, para adorar, para prestar o seu culto. Foi um momento assim que Deus abriu esta porta para que aqueles que ficaram desigrejados, que ficaram sem ter aonde prestar o seu culto, aí Deus preparou um culto para entrar na vida dele, na casa dele, no lar de cada um e abençoar ele e a família. Quando o diabo pensou que estaria prejudicando os servos do Senhor, aí Deus reverte a situação e em vez de o pai da família ou só uma ou duas pessoas na casa que era crente e ao templo, a igreja agora vai à casa dele e todos da família participam do culto. Eu acho Deus lindo, eu acho Deus maravilhoso. Aleluia. Esta manhã, meus amados irmãos, você que está em casa, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Quero esta manhã falar sobre o tema um homem que não acreditava no inferno. Um homem que não cria no inferno. Esse é o nosso tema, um homem que não cria no inferno. Com base em Lucas 16, versículo 22, versículo 23 e versículo 24, seguramente. 3 versículos apenas para dar base ao tema, o homem que não cria no inferno. Assim está escrito: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Senhoras e senhores, preste-me bastante atenção para que você possa se inteirar das grandes verdades do Evangelho, dos ensinos preciosos e poderosos da pessoa do Senhor Jesus, porque tudo quanto neste livro está escrito, neste livro chamado Bíblia, está escrito para proveito nosso. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala de dois homens, e um daqueles homens
era um homem muito rico, abastado, não tinha falta de coisa nenhuma. E este homem vivia uma vida esplêndida, regaladamente, não estava preocupado com o seu amanhã, ele se sentia seguro, ele se sentia garantido, ele não tinha preocupação com coisa alguma. Porém, meus amados e queridos irmãos, certamente este homem, além de ter uma família que o tinha família, tinha filhos, tinha irmãos, era uma pessoa que parecida com você que está me ouvindo. Porém, meus amados irmãos, tinha também este homem os seus negócios, os seus bens e sua religião, porque o homem, normalmente todos os homens, todas as pessoas possuem sim uma religião ou uma doutrina ou uma filosofia de vida. E a única coisa deste homem, o maior problema deste homem é porque este homem não atentou, não se preocupou e talvez não acreditou na eternidade. E eu quero a priori dizer àqueles que me ouvem na manhã deste dia, que nós precisamos sim nos preocupar com a eternidade. Por quê? Porque nós não somos simplesmente matéria, não somos simplesmente pó, não somos aquilo que aparenta, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Preste bastante atenção. No começo, partido de um início, Deus, com a queda de Lúcifer, que significa anjo de luz, que assistia diante do trono de Deus, ele que foi por Deus colocado na terra, no planeta Terra. Os irmãos sabem que o planeta Terra está no sistema solar, onde o Sol é o centro desse sistema, e na ordem planetária a Terra é o terceiro, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas a Terra, nesta ordem planetária, é a terceira, e foi exatamente na Terra, ou a Terra, que Deus escolheu para mandar Lúcifer, para que ele pudesse, com miríades de anjos, administrar tudo isso. E assim, a Terra, ela se andava por pedras afogueadas, segundo a revelação da Bíblia, e Lúcifer estava aí. Não havia ainda vida na terra, vida humana. Havia sim anjos a serviços do Criador. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que este anjo por nome Luz, ele atentou no seu coração, ele sentiu inveja, e atentor do seu coração ser maior do que Deus. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele querer, é o princípio de igualdade, ele querer ser igual a Deus e ser semelhante a Deus, ou ser maior do que Deus. E ele disse no seu coração, subirei, estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus. E quando ele se pronunciou com esse sentimento, a palavra de Deus vai dizer que os anjos, somente a terça parte rejeitou aquela atitude de Lúcifer, porém 2/3 abraçaram a ideia, e ali nasceu a primeira cisão, ou primeira rebelião. É por isso que a Bíblia vai dizer que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, meus amados e queridos irmãos, foi assim que nasceu cisão, foi assim que nasceu rebelião. E ele sim, subiu ao encontro de Deus que estava no seu trono,
Mas antes mesmo de chegar lá, diante do trono de Deus, Jesus Cristo veio ao seu encontro e ali ele foi destituído, ele caiu. E quando ele caiu, aquela terra que era bela, aquela terra que era maravilhosa, aquela terra que se andava pisando em ouros, em pedras preciosas, diz a palavra de Deus que quando Lúcifer caiu, a terra foi mudada. Escute, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra criada por Deus eram perfeitas. Versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E outra tradução, pairava. Então eu quero dizer que entre o capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2, milhões de anos aconteceram, ou passaram, porque o princípio de Deus sobre a terra era a terra perfeita, não a terra caótica. Porém, com o pecado, a terra perfeita, a terra que era luz, a terra que não precisava de sol ou de lua para que ela fosse iluminada, esta terra agora, com a queda de Lúcifer, ela ficou sem forma, e ficou vazia, e ficou em completa trevas. Trevas, entenda aí, o que o pecado promove é o que o pecado traz. Então, quando esta terra, ela entrou em caos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se movia sobre a face da terra. 3 coisas você vai aprender. Primeiro, que no princípio de todas as coisas está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são Deus, não são 3 deuses, é um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vamos aprender que todas as coisas, elas foram feitas por Deus, desde os anjos. E Deus não, Deus é de eternidade a eternidade, não tem começo, não tem princípio, não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. E na sequência, todo o sistema do planetário, todas as galáxias, enfim, o mundo inteiro foi feito por Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que com a queda de Lúcifer, o planeta Terra tornou-se caos. E o que foi que Deus fez? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles anjos que subiram para batalhar contra Deus, eles perderam a batalha e a terça parte deles caíram sobre a terra. Preste atenção. Quando eles caíram sobre a terra, diz a palavra de Deus, que os mais perigosos Deus colocou no lugar chamado Poço do Abismo. Os mais perigosos colocou no lugar Poço do Abismo. O lado direito e o lado esquerdo do Poço do Abismo é a região dos mortos. Não mortos espirituais, mas mortos físicos. Glória a Deus. Por que isto, pastor? Porque Deus, na sua presciência, Ele projetou a existência do homem e sabia que este homem não seria uma máquina. Deus deu a este homem inteligência, poder, autoridade e muito mais. Deu a ele o livre-arbítrio, o direito de ele escolher. Então esse direito de escolha ficou sob a responsabilidade pessoal do homem, para que o homem não fosse simplesmente uma máquina. E certamente as escolhas da vida do ser humano, a escolha do homem, a tua escolha vai decidir a tua eternidade. Então os anjos caídos tornaram-se demônios, que quer dizer,
agentes de Satanás. Que é Satanás? Oponente, aquele que é contra. Louvado seja o nome do Senhor. Então estes demônios mais perigosos estão presos no poço do abismo. E à direita, chamado seio de Abraão, vai todas as pessoas, não vai porque a aliança nova foi feita através de Cristo, mas iam todas as pessoas que morriam crendo e obedecendo a Deus. E ao lado esquerdo, todas as pessoas que rejeitavam e não acreditavam na existência de Deus ou mesmo do inferno. Glória a Deus para todo o sempre. Meus amados e queridos irmãos, e assim diz a palavra de Deus, o Senhor das nossas vidas, que o Espírito estava se movendo sobre a face da terra. Por que, pastor, o Espírito estava se movendo sobre a face da terra? Porque a terra estava num estado caótico, no estado de caos. Por quê? Porque agora Satanás era quem mandava, era quem dominava, estava tudo no controle dele. E como Deus fez todas as coisas para a sua glória, Deus resolveu aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez os astros, Deus fez o sol, fez a lua, Deus colocou plantações e todas estas coisas. E a Bíblia vai dizer que Deus também plantou. No meio do jardim, ele plantou um jardim chamado Éden, quer dizer, lugar de prazer e lugar de delícias. Este era o jardim que Deus plantou. E para que Deus plantou um jardim? Glória a Deus. Deus plantou ou criou este jardim para que ele pudesse dar continuidade ao seu projeto, para que ele pudesse envergonhar, derrotar mais uma vez Satanás. Por quê? Para que a obra das suas mãos não ficasse sem sentido. E foi assim que Deus veio ao jardim. E quando chegou ali no jardim, tudo quanto ele fez, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o Senhor tomou do pó da terra. Entenda, do pó da terra, do barro. Ele tomou, e ali ele começou a moldar um homem. E este homem tinha a sua imagem, igual a Deus. Ele fez um homem à sua imagem. Depois do homem receber a sua imagem, vamos dar uma palavra de bom siso, de bom entendimento para você. Fez um boneco de barro. Glória a Deus. Modelado em quem? Em Deus. Assim, homem. Glória a Deus. Quando Deus terminou de fazer, Deus olhou e percebeu uma coisa. É simplesmente barro. É simplesmente um boneco que pode ser quebrado, que pode ser destruído, que pode voltar ao nada. Aí Deus disse: eu vou fazer com que ele tenha vida. Glória a Deus. E aí Deus disse: fiz a imagem, agora vou dar a semelhança. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus soprou nas narinas daquele, entre aspas, homem. Glória a Deus. E ele tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. Aquele sopro do Todo-Poderoso, foi nele que Deus colocou neste barro um espírito e uma alma. E o homem tornou-se o ser vivente, o que ele é hoje. E este homem, como ser vivente, ele começou a se relacionar com o seu Criador. A criatura
se relacionando com o seu Criador e aprendendo dele todas as coisas. Glória a Deus. E recebeu do Senhor poder, mas Deus deu a ele também. Deus deu ao homem também normas. E essas normas eram para serem seguidas. E ele falou que no jardim, no meio, exatamente no meio do jardim, havia 2 árvores. E estas árvores o homem não podia, ou esta árvore, uma delas, a principal, Deus disse ao homem que ele não podia comer do seu fruto. Porque se o homem comesse do fruto desta árvore, certamente ele morreria. Meus amados e queridos irmãos, todos os dias Deus vinha conversar com o homem. Todos os dias Deus se relacionava com aquele homem. Mas Deus ainda fez mais. Deus deu a este homem um presente. Da sua costela, primeiro um milagre, primeira anestesia. Deus tirou da costela daquele homem, da costela tirada, fez uma mulher e deu a ele de presente. E ele tinha a responsabilidade humana, cuidar da mulher que Deus deu. Responsabilidade humana, cuidar da terra que Deus deu para ele zelar. E terceira, ao exercer autoridade sobre tudo e sobre todos. E por fim, ser obediente aos mandamentos do Senhor. E tudo quanto Deus queria que ele não comesse do fruto da árvore que estava no paraíso. Escute, tudo quanto Deus quer para você hoje é que você não desobedeça a Deus. Este fruto lá do paraíso chama-se desobediência. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que este homem, com tantos frutos naquele paraíso, ele resolve exatamente comer um só que Deus disse que ele não comesse. Glória a Deus. Meu Deus. Mas por que ele comeu? Glória a Deus. Porque foi desobediente mesmo. Mas vamos ver o enredo da história. A primeira falha de Adão foi não tomar conta da mulher que Deus lhe deu. E sabemos que a mulher é a parte mais sensível, a parte mais fraca. E por ele ter deixado ela só, ela resolve ir para um lugar perigoso que ela não devia ter ido. Ela foi para o meio do jardim. O que é que tem o meio? Lá tinha uma árvore. E uma árvore proibida. E que Deus disse que ela não podia, ou que Adão não podia comer do seu fruto. Ela foi. E quando ela chegou no lugar proibido, quem foi que ela encontrou? Satanás. Todos os lugares que você tem que ir escondido, todas as coisas que você faz com medo de outro ver, é pecado. Glória a Deus. Porque se não fosse pecado, você faria na vista de todo mundo. Aleluia. Mas o que aconteceu? Ela foi para o lugar proibido. E quando ela chegou lá, quem ela encontrou? A serpente. Quem era a serpente? Era a figura de Satanás. E diz a palavra de Deus que ela começou um relacionamento com a serpente. Escute. Com quem são os seus relacionamentos hoje? Pastor, eu tenho tanta gente maravilhosa, tanto amigos maravilhosos, pessoas fantásticas, mas você não tem nenhuma serpente como amiga?
Não, pastor, tenho não. Talvez você tenha e não saiba. Glória a Deus. Na verdade, Eva não sabia que estava conversando com Satanás. Ela estava maravilhada em uma serpente, vulgarmente uma cobra, falar. Ora, imagina você chegar na sua casa, encontrar um cachorro e o cachorro dizer bom dia, boa tarde. Você vai ficar maravilhada. Meu Deus, esse cachorro. Se for um cachorro grande, você vai ter medo. Um cachorrinho de estimação. Você chega na casa de uma pessoa, tem um cachorrinho de estimação, ele olha para você, bom dia, irmã. Você, meu Deus, que coisa fantástica. Peraí, eu quero saber o que é isso. Aí a curiosidade lhe leva a aproximar. Foi o que aconteceu com Eva. O diabo se investiu de cobra, de serpente, para enganá-la. E o que foi que ele fez? Ele levou Eva, ou ele confundiu a Eva naquilo que Deus havia falado. Deus disse que eles podiam comer todo o fruto de todas as árvores que houvesse no paraíso, exceto aqui estava no meio, aquela. Não podia comer, mas a serpente, ela pegou a palavra e distorceu. Disse, me diga uma coisa. Como quem não quer nada e querendo. Me diga uma coisa. É verdade que você não pode comer nenhum fruto de nenhuma desta árvore? Não é bem assim. Não, Deus não disse assim. Bom, você nem tocar você pode. Em outras palavras, sabe, eu vou conjecturar. A serpente diz, eu acho que essa sua vida é muito difícil. Eu acho que você é escrava. Eu acho que você não pode viver assim nessa dependência. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos. Glória a Deus. E Deus, ela disse para a mulher assim. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, ela deu razão da sua fé. Mas a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Em outras palavras, a serpente diz, olha, isso é mentira. Claro que você não morre se você comer. Mas quem havia dito que morria? Deus. E quem disse que não morria? A serpente. Escute, irmão, quando você está no meio da sociedade, você vai ouvir 3 tipos de vozes. A voz de Deus, você que é crente. A voz do diabo e a voz do ser humano. Por mais inteligente que o homem seja, por melhor formação que ele possua, se o que ele falar for de encontro à palavra de Deus, pode rejeitar, pode recusar. Glória a Deus. Mas eu quero que você observe algo muito importante. Glória a Deus. A serpente disse para Eva, você é certo que você não morrerá. Ou seja, eu tenho certeza que você não morre. Eu tenho certeza que isso que ele falou é mentira. Aí ela tentou explicar a Eva por que achava que Deus estava errado. Diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Escuta, irmão. Veja o argumento que a serpente usou. Deus fez esta proibição porque sabe que se você comer, você vai ser, número 1, igual a ele. Glória a Deus. Número 2, aí sim,
você mesmo vai conhecer o certo e o errado, o bem e o mal. Glória a Deus. Em outras palavras, sabe o que é que o diabo diz? Você não vai precisar de Deus. É exatamente o que a Bíblia diz. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, o pai da mentira. E nunca se firmou na verdade. Em segundo lugar, o diabo, ele está no mundo lançando o seu veneno e falando e trabalhando e agindo através do homem, através das pessoas. Assim como o homem salvo recebe o selo da promessa, que é o Espírito Santo, e fala da parte de Deus ao mundo, o diabo também, através de espíritos maus, entra na vida do homem e fala em nome de Satanás. Glória a Deus. Então, a serpente disse para a mulher: certamente você não vai morrer. Se você comer, os seus olhos serão abertos. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, você vai conferir na sua casa. Diz a Bíblia: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Deixa eu dar uma parada para lhe explicar. Como foi que a mulher viu que a árvore era boa para se comer? Porque na hora que a serpente disse: olha, se você comer, você não vai morrer, pode ficar certo. A mulher disse: eu não acredito. Ela disse: eu vou provar para você. Pegou, tirou um fruto e comeu. Disse: está vendo? Olhe para mim, eu morri. E tem um adágio que diz: contra fatos não existe argumento. Olha aí, eu morri? Morreu não. Disse: pois é. Pode comer, minha filha. Pode comer. Você já viu aquela pessoa que anda totalmente contrário a toda a lei de Deus? Você já viu aquela pessoa que vive, que anda, que fala e que veste igual ao mundo? Se você for falar para corrigir, isso é besteira, isso é bobagem, tem nada não. Eu sou salva. Glória a Deus. Eu sinto o Senhor. Eu sou até batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não tem nada não. É o tiro da espingarda de Satanás. A mulher viu, porque a cobra provou, a serpente provou que não matava aquela fruta. Ela viu, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, primeiro viu, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, desejo, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Escute, ser tentado não é pecado. Sentir desejos por coisas que desagradam a Deus não é pecado. Agora, consumar é pecado. E pecado gera a morte. E a morte é aquilo que separa o homem de Deus. E o nome dessa morte é morte espiritual. E o que Deus havia dito era que eles haviam sim de morrerem. Mas a morte que Deus estava se reportando não era a morte física, mas a morte espiritual. Ou seja, Deus está dizendo: se você pecar, o nosso relacionamento termina aqui. Glória a Deus. É como alguém que ama e casa. Aí tem uma aliança de fidelidade. E de repente um dos dois trai. E acontece o quê? A aliança foi quebrada. Então você escolheu o seu caminho, vá por ele. Eu escolho o meu, eu vou pelo meu. E a Bíblia diz que depois que eles comeram, os olhos foram abertos de ambos. E eles perceberam que estavam nus.
Escute. Quando eles comeram, perceberam que estava nus. Agora eu pergunto, e antes eles estavam vestidos? Não. Eles viviam nus. E por que a Bíblia ressalva que eles estavam nus? Essa nudez é nudez espiritual. Antes do pecado, eles estavam com vestes de salvação. Vestes de salvação. E as vestes de salvação na vida de um homem leva ele a andar no caminho do Senhor, a temer a Deus, a viver moralmente de forma decente. Glória a Deus. Ele é santo. Santo, como disse o apóstolo Pedro, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque Deus é santo. Mas agora, quando ele peca, o que acontece? A veste de salvação sai. Ou seja, a proteção, porque veste de salvação é a proteção de Deus sobre a vida do ser humano. Quando sai, desaparece, o que acontece? Eles percebem que estavam nus, desprotegidos, ou seja, sem a presença de Deus. Glória a Deus. E o que foi que eles fizeram? Percebendo que estava nus, versículo 7, eles coseram folhas de figueira e fizeram para si vestes. Escute, mas as vestes que eles fizeram não eram de salvação. Essas folhas foi para cobrir a vergonha deles pelo pecado. Escutem, muitas pessoas querem cobrir o seu pecado escondido atrás das religiões, atrás das filosofias, contrariando todos os ensinos de Deus e dizendo que nada é pecado e que pode tudo e que pode todas as coisas. Não, eu também tenho a religião minha, eu também vivo dessa e daquela maneira. Escute, meu irmão, este casal fizeram as folhas. Estas folhas representam a tua filosofia, a tua religião ou até a tua igreja, porque religião, filosofia de vida, nada disso vai te vestir espiritualmente para que você tenha acesso à presença de Deus. A única coisa que vai sim apagar o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo. Está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a presença do Senhor, ou o objetivo de Jesus morrer no Calvário, foi para que o homem sim fosse perdoado. Aleluia. Escute. Glória a Deus. Este homem não conseguiu cobrir o seu pecado com as vestes de figueira. E de repente, no meio do jardim, no jardim, versículo 8, ouviu-se a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. E o que foi que aquele casal fez? Eles se esconderam da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, e o Senhor chamou-os pelo nome: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ora, Deus é onipresente, Deus sabe onde está todas as coisas. E por que ele estava perguntando a Adão onde ele estava? Porque ele estava apelando para a sua consciência. Era como se ele dissesse: Adão, você se esqueceu que eu disse que não comesse do fruto daquela árvore? Adão, o que você fez, meu filho? Adão, por que você deu ouvido
ouvido a voz de Satanás. Agora não era mais aquele homem que conversava com Deus todos os dias, que se relacionava com Deus. Era um homem assombrado, era um homem assustado, era um homem que diz: eu agora vou morrer, Deus vai me destruir. Era um homem agora que tinha outra visão de Deus. Era um homem agora que tinha outro relacionamento com Deus. O relacionamento agora era assombroso, era de medo. E foi aí que a primeira doença no mundo se manifestou: a depressão. Glória a Deus. A depressão começou aqui, com a voz de Deus chamando, clamando por responsabilidade. E de um homem desobediente, que agora tinha que se esconder com medo de Deus. Ora, como um pai, como um filho pode ter medo de um pai? Quando um filho tem medo de um pai, ou o pai não presta mesmo, ou eles não prestam e têm a visão distorcida acerca do pai. Isso é fato. E diz a palavra de Deus: mas como nós sabemos que Deus presta, que Deus é bom, então o filho que não presta. E o que aconteceu agora? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que foi ao contrário do que Adão pensou, que Deus iria destruí-lo. Não, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o homem. A Bíblia diz que Deus os vestiu. Escute, a Bíblia vai dizer: e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ou seja, Deus no Éden fez o primeiro sacrifício do cordeiro. O primeiro derramamento de sangue estava ali estabelecido. Por isso, muitas pessoas não entendem por que na antiga aliança eles levavam bode, levavam ovelha, tinha que matar, tinha que tirar o sangue, tinha que colocar o sangue no propiciatório, no altar. É isso aí. Então, estava aí Deus justificando o pecado do homem. Naquele homem, sim, que ele fez uma escolha, e a escolha dele foi desobedecer a Deus. E pela sua escolha errada, em primeiro lugar, ele perdeu a presença de Deus na sua vida. Em segundo lugar, ele foi expulso do paraíso. E em terceiro lugar, ele teve que arcar com as consequências, que vai desde a enfermidade até a morte. E assim ele começou a viver uma nova vida. E nesta nova vida estava diante dele as escolhas de servir a Deus ou não servir. Se ele, pastor Márcio, tivesse ficado revoltado porque Deus expulsou ele do paraíso, ele não teria encontrado o favor de Deus, nem teria sido salvo. Não, Senhor. Porque há pessoas assim, que quando são corrigidas, ficam revoltadas. E se... Tem outras não. Quando são corrigidas, reconhecem verdadeiramente: ele está certo, eu errei. Esse sim, tem jeito para essas pessoas. Mas, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que Adão, ele conhecia a Deus, apesar da falha. Glória a Deus, apesar do seu erro. Aleluia. E agora, este preâmbulo foi para que você pudesse entender este rico, o rico que não acreditava, ele não cria no inferno. Adão errou porque ele também não cria no inferno. Ele vivia num céu, e quem vive num céu não está preocupado com o inferno, não está preocupado com demônios, e acha que essas coisas são banais, são bobagens, são mitos. Glória a Deus. Mas Deus havia dito: olha, do fruto que está no meio, não coma, porque se você comer, você morre. Em outras palavras, você vai para o inferno.
E Adão foi para o inferno? Foi não, por causa do cordeiro. O cordeiro impediu Adão ir para o inferno. Por isso a Bíblia diz que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Esse cordeiro imolado aqui tipificava a pessoa do Senhor Jesus, que João lá no batismo, ele disse, no Jordão, ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque esse cordeiro imolado por Deus apenas cobriu, mas não apagou. Só o de Jesus veio a apagar. Agora vem este rico. Aí a Bíblia diz o seguinte, versículo 22. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ora, isso era Jesus falando. Espera aí. Diz que o pobre morreu, pelos anjos foi levado para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. E o pobre não foi sepultado? Foi ou não foi? Foi sim. O Senhor estava querendo ensinar, revelar, mostrar acerca da escolha da eternidade. A propósito, para onde você irá na eternidade? Qual será o teu destino eterno? Qual será? Pastor, eu não sei, nem ninguém sabe. Eu sei. O meu destino é para cima. O meu destino eterno é para o céu. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai me dizer, Filipenses 3:20, que a nossa cidade não está na terra, mas está nos céus, de onde aguardamos, aguardar e esperar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Estou na terra, mas sou cidadão do céu, sem nenhum problema. Provérbios 15:24 diz, para o entendido. Quem é o entendido? O que tem entendimento. E quem é que tem entendimento? Aquele que recebe a revelação de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que é para baixo. Mas o problema daquele rico é que ele não acreditava no inferno. O problema daquele rico é que ele não acreditava em demônios. Existem pessoas que têm a seguinte ideologia. Número 1, primeira ideologia humana. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Ora, o que é que acaba com a morte? Ou pela morte? Primeiro, o que é morte? Morte é separação. Somente isso. Morte é separação. Separação do quê? Do que é matéria, do que é espiritual. Então, ora, se você é corpo, alma e espírito, a morte passa, o que faz? Ela separa. Separa o que do que? Separa o seu corpo da sua alma e do seu espírito, que são inseparáveis. É isso a morte. Glória a Deus. Então o que acontece? Quando alguém dá o último suspiro aqui na terra, falamos, morreu. Morreu. Coloca no ataúde ou no caixão. Morreu, está morto. Morto. Sim. Morto no mundo físico. Por quê? Porque está se reportando a carne, a matéria. E de onde veio a matéria? Do pó. E ao pó tornará. No tocante à matéria, a Bíblia vai dizer, não há lembrança de coisa alguma. Não há lembrança de coisa alguma. Glória a Deus. Porque por incrível que pareça, as lembranças que temos não é coisa da matéria, é coisa da alma. E a alma é a parte indestrutível que está dentro do homem. Escute, o corpo está lá, é matéria. E o que vai acontecer? Vai ser enterrado. Vamos chamar o pastor, se for crente, e vai fazer a cerimônia fúnebre. E o pastor faz a cerimônia fúnebre.
e ali recomenda, glória a Deus, a família está ali, estamos aqui, meus amados irmãos, fazendo esta cerimônia, rendendo as últimas homenagens ao corpo. Ao corpo, por quê? Porque a pessoa não está naquele corpo, a pessoa não está mais ali. Se a pessoa estivesse ali, aquela pessoa não estaria, porque estaria viva. Glória a Deus. Então, está ali o corpo, rende-se vai para a sepultura e é pó. E ao pó, tornará. A decomposição é um milagre de Deus. E se você desenterrar um defunto de 10, 20 anos, você não vai encontrar nenhuma matéria. Você vai encontrar da matéria apenas os ossos, mas a carne desapareceu. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, há pessoas que lhes morreu, acabou. Não, Senhor. Morreu, acabou no mundo físico. Você não vai mais ver aquela pessoa. Ainda que alguém diga, não, é fulano que morreu, me apareceu. É mentira, não foi ele, foi um demônio que tomou o formato dele. A primeira ideologia errada do homem é que morreu, acabou. Não acabar, de forma nenhuma. A segunda coisa é que não importa, diz algumas pessoas, não importa depois da morte para onde vão me levar, porque acreditam que não vão sentir nenhum tipo de dor nem de sofrimento. As pessoas acreditam que a dor que o homem sente é no corpo. Um beliscão dói, não dói? Um tapa dói, glória a Deus. É no corpo. Então muitas pessoas dizem, quando eu morrer não importa, me bota onde quiser. É porque essas pessoas não sabem que a maior dor não é a física. Não, a maior dor não é na matéria. A maior dor é na alma. Por exemplo, você ama alguém, mas ama mesmo e muito de todo o coração. E de repente aquela pessoa que você ama chega para você e diz, minha filha, ou você para ele, meu filho, a partir de hoje eu quero dizer que eu não te amo mais, procure a sua vida que eu vou procurar a minha. Pergunta número 1, dói ou não dói? E essa dor é no corpo? É não. Você diz, está doendo meu coração. Você não sabe o que você está dizendo. Meu homem interior está machucado, está doendo. Pessoas que dizem, eu não aguento mais. E às vezes a dor é tão forte, tão violenta, que as pessoas se atiram de prédios, de pontes, né? Pegam em fio, morrem eletrocutadas, porque a dor é demais que a pessoa não aguenta. Então quando a pessoa morre, fisicamente apenas deixa o corpo, mas a alma e o espírito continuam vivas e sobe ou desce de acordo com a situação dela. Então não morre, morreu, não se acabou. Quem morre vai para a eternidade. Por isso Jesus disse, aquele rico morreu e foi sepultado. O pobre morreu, foi sepultado também. Se alguém chegasse, Jesus e o pobre? Ele dizia, foi sepultado também. Glória a Deus. Mas o Senhor disse, foi levado pelos anjos, sim, no mundo espiritual. Por quê? Porque quando o homem dá o último suspiro, a alma e o espírito saem do corpo. E o corpo? O corpo é cuidado pelos mortos, ou seja, pela família. Glória a Deus. E a alma e o espírito, aí Deus diz, aí comigo. Do corpo cuida a família, mas da alma e do espírito cuido eu. Se ele tiver compromisso comigo, eu tenho com ele. Se ele não tiver compromisso comigo, eu não tenho com ele. Glória a Deus. Aí escutem. A Bíblia diz que o problema do funeral, imagina o funeral de um rico. Glória a Deus. Eu já fui a muitos funerais. Eu acho incrível. Já fui funeral que tinha tantas flores que parecia mais um jardim. O lugar do túmulo. Então o rico é diferente. As pessoas que estão naquele enterro é diferente. A cerimônia é diferente. Os aparatos, o caixão é diferente.
O caixão é diferente, não é o mesmo caixão. Tem o mesmo formato, certo? O formato de caixão. Caixão, por exemplo, não tem gaveta. Porque nu a gente entra do mundo e nu sai do mundo. A gente não leva nada para o outro lado, né? Então quem tem muito dinheiro, quem tem muito investimento, muito ouro, muito, né? Não precisa colocar caixão, não tem gaveta. Então ninguém coloca lá, porque para onde vai não serve de nada daquilo. Então o que acontece? Esse moço morre e ele é sepultado. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o problema não está até a sepultura, está depois da sepultura. Depois daquele. Aquele homem não acreditava. Aquele moço pobre era um exemplo de vida. Foi um meio dele ser alcançado para a salvação. Aquele moço, ele conhecia. Aquele moço foi na casa dele pedir ajuda, pedir até pão. E falou de Jesus. Imagine quantas humilhações aquele pobre Lázaro não sofreu na casa do doutor. E o seu Deus, rapaz? Como é que você quer? E o coitado do pobre queria pelo menos as migalhas. E nem isso o miserável dava. Glória a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 6:10 de 1 Timóteo. E por causa dele, muitos se transpassam a si mesmos com muitas dores. Mas a Bíblia diz, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Escute, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com as barras da vida. Barra de ouro. Glória a Deus. Posição. Barra de saia. Muito cuidado com os prazeres efêmeros desta vida. Aquele homem, irmão, não estava preocupado com a alma dele. Ele estava como aquele outro rico, que disse, eu tenho dinheiro demais, eu tenho bens demais, os meus celeiros estão pequenos, eu não tenho nem onde colocar o meu recurso. Eu vou fazer assim, eu vou derrubar esses celeiros que estão pequenos, vou fazer outros maiores, e vou colocar os meus bens, bater no peito e dizer, alma minha, come, bebe, folga, porque o que você tem dá para todo o resto da sua vida. E de repente, ele ouviu uma voz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para que lhe servirá? E aquele homem emudeceu. Escute, aquele rico, ele não acreditava no inferno. Talvez eu estou falando para alguém que também não acredita no inferno. Talvez eu esteja falando para alguém que acredite que o inferno é aqui mesmo. Eu já vi tantas vezes pessoas dizer, nada, pastor, o inferno é aqui mesmo. É não, meu senhor. É não, minha senhora. Não, pastor, morreu, acabou. Acabou não. Do outro lado, você encontrará a maior realidade da vida. Glória a Deus, que é a eternidade. Aqui não, é transitório, é passageiro. Os dias passam voando rápido demais. Ontem eu era um adolescente de 15 anos. Hoje estou com 64. Passou que eu nem senti. Quando eu olhei no espelho, eu disse, meu Deus, passou o tempo. Sou eu mesmo. Cadê os cabelos, Jesus? Foram embora. Glória a Deus. Cadê a velocidade, o pique? Não tem mais. O tempo passa. Agora há uma alma e um espírito que não envelhece, que não passa, que vai para a eternidade. E o meio é arrebatamento ou a morte. A Bíblia diz que o homem morre, vai para a sepultura. E o pobre, sepultura. E o depois, e o do outro lado. Lázaro acreditava assim em Deus, nas suas leis, nos seus preceitos, e ele sabia que tinha que obedecer a Deus. E a Bíblia vai dizer que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é uma sala de espera. É um lugar onde fica
os justificados, os justos, pelo sangue do Cordeiro. Esse seio de Abraão, ele foi transformado ou levado para cima porque era embaixo. E passou a ser chamado de terceiro céu, o paraíso, lugar de prazer e lugar de delícia. Subiu, glória a Deus. E quem levou foi Jesus. A Bíblia vai dizer que ao morrer, Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão. Foi para um lugar de prazer, um lugar de delícia. Foi ali que ele recebeu as boas-vindas. Foi ali que ele reconheceu que valeu a pena obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Foi ali que ele entendeu, mas entendeu mesmo tudo sobre o Criador. Foi ali que ele entendeu que valeu a pena o seu sacrifício para ser fiel, em não fazer aquilo que desagradava a Deus, em não matar, em não roubar, em não adulterar, em não se prostituir, em não beber cachaça, em não se drogar, em não falar mal da vida alheia, em não fazer pré-julgamento das pessoas, em não fazer o mal ao seu próximo, a amar sim a todos. Foi ali que ele entendeu que valeu a pena. E é isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Eu quero que você saiba que vale a pena ser fiel a Deus, que vale a pena ser cristão verdadeiro, porque tem um cristão falso, tem um hipócrita, tem um mentiroso. Glória a Deus. Então vale a pena sim andar com Deus e servir ao Senhor Jesus Cristo. E Lázaro, ele entendeu isto, quando de repente ele despertou, glória a Deus, com os anjos ao seu lado. E rapidinho, ele estava no seio de Abraão. Mas não foi assim para o homem que não acreditava no inferno. Lázaro sabia que existia céu, que existia inferno. Lázaro sabia que existia Deus e o diabo. Lázaro sabia que existia bem e mal. Lázaro sabia que havia dois lugares, um de sofrimento e dor, e outro lugar de gozo e de alegria. E ele escolheu andar com Deus porque estaria no melhor lugar. Não foi assim com o rico, não creu, nem a sua família, ninguém acreditou. Aí a Bíblia vai dizer que ele morre. E ele agora aparece aonde? No inferno. Está aqui. Está aqui. Versículo 23. No inferno. Inferno. I-N-F-E-R-N-O. Inferno. Lá no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Imagine agora, ele olhando, disse: rapaz, não é que o inferno existe mesmo. Mas ele já estava lá, agora não tinha mais jeito. Tem pessoas que dizem: não, irmão, eu estou muito novo, quando eu morrer, eu resolvo isso. Não, irmão, depois da morte não tem nada para se resolver, não. Se resolve tudo aqui. Porque se se resolvesse após a morte de Jesus teria sido o quê? Em vão. Teria sentido. Ele veio exatamente para ninguém passar para o outro lado e chegar no lugar errado. Você está entendendo? Eu não quero que essa mensagem não é para lhe fazer medo. Essa mensagem é para lhe despertar e não cometer o erro que esse rico cometeu. E outra coisa, ele não foi para o inferno porque era rico. Não, Senhor. Não, ninguém vai para o inferno porque é rico. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter muito dinheiro. Não é pecado ter carro zero. Não é pecado ter mansão, chácara, casa de praia, jet skis. Não, nada disso é pecado. Glória a Deus. É pecado, sim, desobedecer a Deus. É pecado, sim, não conhecer as Escrituras. Jesus disse: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Osés diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Mas escute,
Deixa eu encerrar dizendo que aquele homem, quando se deu conta do inferno, que ele não acreditava, ele estava nele. Aquele homem que não se dava conta de que o diabo existe, ele estava cara a cara com Satanás. E o pior, a Bíblia vai dizer que o desespero dele foi tão grande que ele clamou por misericórdia, que ele pediu que Lázaro molhasse o seu dedo com água e colocasse na sua língua, porque ele estava atormentado naquelas chamas. Ele não suportava. Às vezes eu brinco com os irmãos que estão reclamando, muito calor, pastor, muito calor. Eu digo, calor é no inferno. Então aquele homem que não acreditava no inferno estava nele, que não acreditava em Satanás estava com ele. Aí disse Abraão, filho, você lembra que você recebeu todos os seus bens em vida? Você lembra disso? Que você tinha tudo, e foi exatamente os seus bens, foi o tudo que você tinha, que você esqueceu, que veio de Deus. E você não deu glória a Deus, você não agradeceu a Deus. Porque tem pessoas assim, irmão, você vê pessoas tão abençoadas, né? Tão abençoadas, com tantos bens, recursos, e não agradece, e não reconhece que é Deus. E não, é o meu trabalho. É não o seu trabalho, é Deus mesmo. É Deus que ama, agora você não ama Deus, é diferente. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão disse, olha, Lázaro, você teve todos os seus bens na sua vida, você esqueceu de Deus. Lázaro, coitado, só foi males que ele passou, lutas, dificuldades, mas aqui ele está sendo consolado, e você é atormentado. Sabe por quê? Qual é a diferença? Foram as escolhas. Lázaro escolheu o Senhor, mesmo em dificuldade. Mesmo em dificuldade, ele escolheu o Senhor. Glória a Deus. Escute, a Bíblia vai dizer que ele pediu socorro. Aí Abraão diz que entre ele e o rico, havia um grande abismo. Quem estava de um lado não podia ir para o outro, nem do outro passar para aquele lado. Aí aquele rico desesperado disse, pai Abraão, eu te imploro, mandes a minha casa, mande a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha lá, aquele homem rico, lá no inferno, ele lembrou da sua casa, lembrou da sua esposa, lembrou dos seus irmãos. Ele não fez citação da esposa porque ele amava mais os irmãos do que a esposa. Tem pessoa assim, que ama mais a família do que a esposa. Isso é um perigo também, glória a Deus. Então o que acontece? Aquele homem, ele lembrou que tinha 5 irmãos, e ele entendia que os seus irmãos iam também, como ele, morrer, porque ele não sabia que ia morrer naqueles dias. E que se os irmãos dele morressem, iria para o inferno também. Iria encontrá-lo lá. E ele pensou, meu Deus, até que o coração dele não era tão mau assim. Não era tão mau assim. Glória a Deus. Talvez ele fosse uma pessoa que até fizesse boas obras. Glória a Deus. Mas o problema é porque ele havia rejeitado a salvação de Deus. E agora sim, ele implora que mande alguém dos mortos falar com seus irmãos com testemunho, para que eles não fossem para aquele lugar. Aí Abraão disse, olha, lá na terra ele tem Moisés e tem os profetas. Eles ouçam eles lá. Ou seja, não, quem está no céu não vem mais pregar evangelho na terra. Não, senhor, Rio Largo não precisa receber nenhum anjo vindo do céu para pregar evangelho. Não, já tem o pastor Arnóbio,
Já tem 33 dirigentes de congregação pregando o evangelho. Já tem irmãos e irmãs pregando, cantando. Esses cantores maravilhosos essa manhã estão testemunhando de Jesus através do louvor, entrando na sua casa e cantando que Jesus é bom. E o que é que você precisa fazer? Acreditar. Porque se você não crê, você vai para o lugar que o rico foi. O homem que não acreditava no inferno, o homem que não cria em Satanás, ele se deu conta quando chegou no inferno e quando estava com Satanás. E se nesta manhã, estou falando para alguém que não acredita no inferno, é bom que você acredite. Se eu estou falando para alguém que não crê em Satanás, é bom que você creia, porque ele é real, ele existe. E ele está no mundo com uma missão: matando, roubando e destruindo. E não pense que tantas coisas que estão sendo destruídas, estão destruídas meramente por sugestões dos homens. Não, é o diabo através dos homens. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de você. Eu quero levantar um clamor agora. Um clamor por salvação de todas as pessoas que estão me ouvindo e também daquelas que não estão me ouvindo, mas que certamente o Espírito de Deus vai dar força a você que recebeu esta palavra, de transmitir esta palavra a todos os lugares que você for, no seu raio de ação, no trabalho, na faculdade, na sua escola, enfim, aonde você for, o raio de ação, você leva essa mensagem. O homem que não cria no inferno, ele não cria, e foi por isso que ele terminou no inferno. Glória a Deus. Então, eu creio no inferno. Glória a Deus. Crer no sentido de existência. O inferno existe, os demônios existem, o céu é real. Agora, eu tenho uma escolha: céu ou inferno. E você tem uma escolha agora: céu ou inferno. Se você escolhe o céu, tome a sua decisão agora e mande o seu chat, né? Mande o seu chat, sendo: pastor, acabei de entregar minha vida para Jesus porque eu não quero o inferno, eu quero o céu para a minha vida.